Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 8 de janeiro. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever lá no final, se você gostar do conteúdo. Às 11 horas na Itália nós temos Lazio e Empoli, a Lazio com uma cotação relativamente de favorito e o Empoli considerado aqui um não favorito, né, uma zebra. Se fosse para analisar essa partida algumas rodadas atrás, principalmente antes da Copa do Mundo, eu viria bastante enviesado para trabalhar o Empoli, sem olhar muito aqui de forma aprofundada, mas do que eu tenho visto nos últimos jogos da Lazio e os últimos comportamentos tem me chamado um pouco de atenção e me causado um pouco de preocupação. As duas questões que me preocupam são essa última derrota de virada sofrida para o Lecce fora de casa, o Lecce que está em uma posição acima do Empoli, e dentro de casa a última derrota para o Salernitana por 3-1, a Salernitana que também está ali bem próximo, né, do Empoli. Os últimos jogos da Lazio, a gente também teve uma derrota para a Juventus, aqui não dá para considerar uma derrota acachapante, porque é uma equipe forte, e o Empoli fora de casa vem de resultados ruins, não consegue vencer a 4 partidas, empatou com poucos gols contra o Torino, também fez a mesma coisa contra a Udinese, perdeu para duas potências aqui, Juventus e Napoli, né? Derrotas completamente normais. Dentro de casa, a Lazio está em quinto colocado com 2 derrotas apenas, 5 vitórias em 8 jogos, e como visitante o Empoli só venceu uma partida. Aprofundando um pouco esse jogo, a gente já consegue ver o primeiro critério aqui de preocupação, que é o fato de que por mais que a Lazio abra o placar em 75% das vezes que joga dentro de casa, o Empoli também tem essa recorrência de abrir o placar em mais de 60% das vezes. Isso é uma preocupação, a gente vai precisar redobrar a atenção na hora da leitura por aqui. O time do Empoli é um time que sofre gol com bastante frequência, mas é um time que tem dificuldade de marcar gols. Já o time da Lazio consegue marcar gols com bastante frequência e tem uma boa defesa, não tem tomado tantos gols assim, principalmente o fato de 50% dos jogos a equipe em casa não sofrer gols, tá? Mas o primeiro tempo da Lazio não é um primeiro tempo tão discrepante comparado ao seu adversário Empoli, tá? O Empoli perde 25% dos primeiros tempos, enquanto a Lazio vence apenas 38%. Então, no comparativo, a gente consegue ver alguma superioridade, maior o número de vitória, menor o número de derrota, menor o número de empate, mas não é uma discrepância tão grande para criar assim aquele viés inteiro. Quando a gente vem para o segundo tempo, aí eu já consigo ver uma superioridade bem maior do time da Lazio, cresce o número de vitória, aumenta um pouquinho o número de derrota também, aumenta o número de gols marcados e também aumenta o número de gols sofridos. Então é uma equipe que sai mais para o jogo, marca mais gols, vence os seus jogos, se estiver perdendo geralmente recupera o resultado, mas tem sofrido também gols aqui. A gente tem que tomar cuidado porque essas últimas derrotas que eu citei para a Salernitana e para o Lecce foram momentos de desconcentração da Lazio, principalmente essa virada sofrida para o Lecce. Então a gente tem que conseguir encontrar, né, nossa missão por aqui é conseguir encontrar, primeiro, uma leitura ideal para estar dentro do mercado, eu venho com o intuito de trabalhar contra o Empoli, e segundo, em que momento que a Lazio está tendo esses apagões dentro de campo. Então às vezes você já pegou um gol ou já está com uma correção interessante, talvez se manter fora do mercado pode ser uma situação interessante para você observar, para ver onde é que a Lazio está falhando. Mas vamos ver se nesse jogo ela consegue ter um número de falhas menor ou um número de desconcentração menor para que a gente possa trabalhar por aqui. 1 da tarde na Escócia nós temos o vice-líder Rangers contra o 11º colocado Dundee United, e apesar de já vir um pouco enviesado para tentar buscar esse back Rangers, eu quero te chamar a atenção para alguns perigos, tá? E esses perigos estão relacionados com o poderio ofensivo do Dundee United. Quando a gente pega aqui como visitante, o Rangers tem 5 vitórias em 9 jogos e como mandante o Dundee tem 4 vitórias em 10 partidas. Quando se enfrentaram das últimas vezes, nesse mesmo cenário do Dundee dentro de casa, ele empatou uma com o Rangers e venceu outra, tá? Jogos mais truncados com poucos gols. Das vezes que o Rangers enfrentou o Dundee em casa, aí o Rangers conseguiu vencer também com placares mais apertados. Os últimos jogos do Dundee, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 gols marcados em 4 jogos, e o Rangers também, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Rangers já marcou 3, 4, 5, 6 gols, tá? Ampliando um pouco mais essa informação, a gente consegue ver o seguinte: o número de vitórias do Rangers fora de casa é muito parecido com o número de vitórias do Dundee em casa, tá? Outra coisa que me preocupa, o fato do Rangers sair na frente em 56% dos jogos e o Dundee em casa sair na frente em 50%, que é um número muito próximo, também me causa um pouco de desconfiança, tá? Outra coisa, o Rangers passa poucos jogos sem sofrer gol.
isso significa que ele sofre gol na maioria dos jogos que ele vai fazer fora de casa. Não sofre tantos gols, mas acaba sofrendo com mais frequência. Já o time do Dundee, por mais que ele tenha sofrido mais gols numericamente do que o Rangers, ele passa mais jogos sem sofrer gols. Isso significa que ele sofre às vezes mais do que 1 ou 2 gols no mesmo jogo, mas fica 40% dos jogos em casa sem sofrer gol. Em contrapartida, o cenário de ataque é o inverso. O Dundee fica 40% dos jogos sem marcar, mas como tem um ataque bem parecido com o Rangers, significa que nos jogos onde ele marca, ele acaba marcando mais do que um gol. Já o Rangers falha em marcar em pouquíssimos jogos, né? Então a gente já consegue entender que o Rangers distribui um pouco mais os seus gols marcados e o Dundee acaba marcando mais gols em determinadas partidas, tá bom? Não marca em todas, mas quando ele marca, ele acaba marcando com mais frequência. Primeiro tempo do Rangers não me passa confiança, tá? 5 gols marcados e 6 gols sofridos contra 8 gols marcados e 9 sofridos do Dundee. O número de vitórias do Dundee é maior e o número de derrotas dos dois são parecidos. No segundo tempo, a mesma coisa. O Rangers sobe um pouquinho o ritmo ofensivo, melhora um pouco na vitória, reduz um pouco a derrota, mas mesmo assim a gente tem dois times que conseguem produzir bastante. Então, sim, é um jogo onde eu viria enviesado a favor do Rangers pelo poderio de elenco ofensivo e do que pode produzir também defensivamente o Rangers. Mas toma cuidado porque não parece que vai ser um jogo fácil. Não acho que se o Dundee marcar um gol aqui você deva se assustar. Não acho que se o Rangers perder ponto aqui você deva se assustar. Obviamente, uma derrota do vice-líder para o 11º colocado é uma surpresa, mas a gente já consegue ver que o adversário tem capacidade de surpreender o Rangers por aqui. 1h da tarde nós temos vice-líder e líder da Turquia se enfrentando, Fenerbahçe e Galatasaray. 2,05 é a odd do Fenerbahçe e essa odd mais baixa se explica pela campanha do Fenerbahçe dentro de casa. É atualmente o melhor mandante da competição e tem o melhor ataque no geral da liga, com 42 gols marcados em 16 partidas. Jorge Jesus realmente tem feito um bom trabalho por lá. Quando a gente se aprofunda um pouquinho, a gente já sabe da qualidade das duas equipes, mas existem algumas discrepâncias que a gente pode se aproveitar. Primeiro, o Fenerbahçe é um time que sai na frente em todas as vezes, ou que saiu na frente em todas as vezes que fez partidas dentro de casa. Essa é uma situação que pode ser aproveitada por você e por nós, obviamente, tá? São equipes que ficaram mais de 50% dos seus jogos dentro e fora de casa, respectivamente, sem sofrer gols, mas o Fenerbahçe falha menos em marcar, não falhou em marcar em nenhum jogo que fez dentro de casa comparado com o Galatasaray fora de casa. O ataque do Fenerbahçe ele é melhor, o XG de 2,07 é contemplado com um número de gols ainda maior, ou seja, o Fenerbahçe cria e marca ainda mais chances do que cria, né? Marca ainda mais gols do que cria, e defensivamente é um time que também, apesar de sofrer 11 gols, comparado ao Galatasaray, que é o dobro, né? A gente tem aqui um número bem quase que dentro da média do que ele oferece. Então ele tem feito mais gols do que ele cria e tem tomado quase que o mesmo número de gols que ele cede de oportunidade. Em quantidade, o Galatasaray marca menos gols, mas dá para ver que é uma equipe que também cria muito. Ou seja, aqui nós temos o inverso. Nós temos uma equipe que tem criado muito e marcado menos do que cria, e uma equipe que tem cedido muitas chances e tomado menos gols do que de fato tem tomado. Isso quer dizer que quando ele pegar uma equipe como o Fenerbahçe, que marca mais gols do que deve, é provável que essa defesa do Galatasaray sofra um pouquinho. E o primeiro tempo me chama muito a atenção, que é onde o Fenerbahçe consegue exercer uma discrepância de superioridade bem mais nítida, né? O Galatasaray, apesar de perder apenas 11% das primeiras etapas, é um time que tem dificuldade de vencer. O Fenerbahçe não perdeu nenhum primeiro tempo, venceu 67%, marcou 13 gols e sofreu a mesma quantidade de gols do Galatasaray. Já no segundo tempo, aí a gente consegue ver um Galatasaray crescendo muito, principalmente na parte ofensiva, sai de 5 gols marcados para 12 gols marcados, e sai de 22% de vitória para 67%, o mesmo número do Fenerbahçe. Então, o segundo tempo me parece bem mais truncado e bem mais difícil de se trabalhar, com mais tendência para gols e tudo mais. E o primeiro tempo, apesar da gente não ter um Galatasaray perdendo tanto, a gente tem um Fenerbahçe começando com muita intensidade, que é característica das equipes do Jorge Jesus. Então, se você vem para trabalhar correção de preço assim como eu, acho que o primeiro tempo pode ser um cenário um pouco mais fácil de leitura, mas é bom tomar bastante cuidado
porque o Galatasaray não é líder por acaso. Voltando para a Itália, às 2 horas da tarde, nós temos o líder isolado, que já teve uma liderança ainda maior sobre o segundo colocado, agora é de 5 pontos contra o Milan, contra a Sampdoria, que continua sendo o pior mandante da competição, vocês não estão vendo aí, são 8 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 6 derrotas, são apenas 2 gols marcados dentro dos seus domínios. Realmente a Samp, que era muito forte dentro de casa, não tem conseguido demonstrar isso nessa temporada e corre um seríssimo risco de ser rebaixada nessa temporada. Por si só, já parece um jogo bem enviesado para vir confiando no Napoli, para vir desconfiando da Sampdoria. Eu não vou criticar você e provavelmente eu vou fazer a mesma coisa. Só tem uma coisa que me causa um pouco de dúvida, que é o seguinte: o Napoli retornou da Copa perdendo seu jogo para a Inter. Tudo bem, a Inter é um time muito forte e fora de casa realmente o Napoli perder para a Inter não é um crime, tá? Mas a Samp voltou vencendo fora de casa o Sassuolo, que é uma equipe chata de se vencer. Então, essa parada para a Copa, ela pode fazer com que a chavinha da Sampdoria ela dê uma mudada e que essa engrenagem toda do Napoli possa enferrujar um pouco, né? Porque o Napoli estava muito acima da média. Mas, dito isso, a gente realmente tem que tirar o chapéu para o Napoli, porque quando a gente aprofunda os dados, a gente consegue ver que a Sampdoria está numa fase tenebrosa dentro de casa. Agora vamos lá, olha, a Samp, assim como não venceu nenhuma partida em casa, ela não saiu na frente em nenhum jogo dentro de casa. Isso por si só já passa uma confiança para o Napoli. Qual que é o problema? O Napoli, fora de casa, apesar de ter vencido 6 jogos em 8, ele só saiu na frente em 38%. Então não é uma equipe que costuma sair na frente com tanta frequência. Inclusive, quando a gente analisou Inter e Napoli, eu comentei com vocês que o Napoli tem que fazer o dobro do esforço para conseguir vencer os seus jogos fora de casa, porque ele não consegue sair na frente com tanta frequência. Mas dessa vez, o adversário é bem mais fraco. O número de gols marcados, comparando as duas equipes, é brutal, né? 16 gols para o Napoli, 2 gols para a Sampdoria, o número de gols sofridos também. Mas, de novo, o desempenho do Napoli no primeiro tempo não me agrada nada. Tá? A Sampdoria perdeu 88% dos primeiros tempos, mas o Napoli só venceu 38%. Não é desempenho de um líder, não é desempenho de um time com odd de 1,40, mas a gente provavelmente vai ver nesse jogo um adversário, que é a Sampdoria, tendo mais dificuldade do que propriamente o Napoli. Por isso que talvez a gente tenha alguma oportunidade. Aonde eu estou mais confiante de trabalhar alguma coisa no Napoli é no segundo tempo, onde o Napoli melhora consideravelmente o seu ataque, onde ele passa a vencer 63% dos jogos, passa a perder um pouquinho mais, perde um segundo tempo a mais só comparado com o primeiro, mas a gente ainda tem uma Sampdoria perdendo bastante, sofrendo mais gols. Tudo bem que a Sampdoria marcou os seus únicos 2 gols dentro de casa na segunda etapa, mas realmente a discrepância aqui é muito grande, então talvez eu confie mais no Napoli no primeiro tempo. Só que com essa cotação, a gente costuma vir para buscar esse primeiro gol do Napoli no primeiro tempo, óbvio. Então vamos dobrar um pouquinho da atenção na leitura e verificar se realmente o Napoli está apresentando uma superioridade ou se a gente só está se posicionando no mercado por camisa ou pela ruindade do adversário, o que pode trazer, obviamente, consequências negativas para a gente. Às 15 horas em Portugal nós temos o Sporting, o quarto colocado, contra o Marítimo, que é o 17º. Tá? O Marítimo vive uma das piores fases aqui de todos os 18 times da competição. São 6 jogos, nenhuma vitória, 4 derrotas, 4 gols marcados apenas. E o Sporting como visitante também deixa a desejar. Por isso que eu trouxe esse jogo assim, com um pezinho atrás, tá? Não tenho tanta confiança no time do Sporting assim. As últimas vezes que se enfrentaram, o Sporting venceu 4 e empatou 1 jogo. Então isso aqui passa um pouco de confiança. O Sporting venceu os últimos 2 jogos fora de casa, isso também. E o Marítimo, como a gente está vendo, tem muita dificuldade de vencer dentro de casa. Aprofundando um pouquinho, vocês conseguem ver que o Sporting não causa tão boa impressão assim, principalmente nessas cores que a gente utiliza por aqui. O time não é o primeiro a marcar com tanta frequência comparado até mesmo ao Marítimo. Olha que interessante, né? O Marítimo é um time que tem marcado com mais frequência, mas que tem tido dificuldade de segurar a vantagem. Isso quer dizer que a gente pode ver o Sporting saindo atrás, mas é muito provável que a gente veja o Marítimo cedendo chances para o Sporting empatar ou até virar o jogo, tá? Isso me causa
mais dificuldade de vir para cá trabalhar um backsport ou um lay ao Marítimo, porque o Marítimo tem saído na frente até mesmo mais do que o próprio Sporting. O desempenho do primeiro tempo do Sporting também não é tão discrepante comparado ao seu adversário, marca mais gols, vence um pouquinho mais, mas tem até um número de derrota maior também. E no segundo tempo, tanto o Sporting quanto o Marítimo têm números preocupantes e aí causa ainda mais dúvida se realmente vale a pena trazer esse jogo para trabalhar. Mas eu vou assistir porque eu quero ver se esse desempenho do Marítimo ruim nos últimos jogos em casa vai se confirmar e se o Sport pode desempenhar um pouco melhor do que ele vem fazendo. Então, se você tem alguma pretensão de buscar esse gol do Sport, tenta fazer isso no primeiro tempo, porque no segundo tá difícil a vida do Sporting por aqui. E se o Marítimo sair na frente, pode ser um jogo interessante para você buscar recuperação, principalmente no primeiro tempo ainda, porque o Marítimo não tem conseguido, tem saído na frente, mas não tem conseguido manter essa vantagem no placar. Às 16h45 na Itália, nós temos um clássico entre Milan e Roma. O Milan hoje é o segundo colocado, como eu já falei na análise do Napoli, vem diminuindo essa vantagem para o time do Napoli. E a Roma não vem tendo resultados constantes, mas vem se mantendo na parte de cima da tabela e é um dos melhores visitantes da competição. É o segundo melhor visitante com apenas uma derrota, tá? Os últimos jogos do Milan em casa, 4 vitórias seguidas, incluindo também jogos da Liga dos Campeões, e a Roma fora de casa, 3 vitórias seguidas, depois um empate contra o Sassuolo. Acho que é o primeiro jogo da Roma fora de casa depois que a Copa do Mundo retornou. Quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, a gente consegue ver dois times realmente se sobressaindo bastante aqui quando o quesito é dentro e fora de casa. O Milan tira um pouquinho mais de vantagem em relação a sair primeiro quando joga dentro de casa e também tem um ataque bem superior em casa comparado com a produção de gols da Roma fora de casa, tá? Em relação a falhar e marcar, os dois times falham um pouco, mas os dois times também ficam poucos jogos sem sofrer gol. Então a gente pode esperar aqui, inclusive se a gente voltar no confronto entre eles, a gente pode esperar um jogo, uma tendência de gols e até com ambas as equipes marcando, tá? Porque pelo menos tem sido assim nos últimos jogos. Dentro de um cenário de primeiro tempo, a gente consegue ver uma pequena superioridade do Milan, muito por conta desse fato do Milan não ter perdido nenhum primeiro tempo em casa e de ter vencido metade deles. A Roma perdeu 25% e ganhou 25%, fica 50% empatado. Tem um número de gols marcados menor do que o Milan e tem um número de gols sofridos um pouquinho maior. Quando a gente vem para o segundo tempo, aí realmente é um cenário de clássico, um cenário de jogo difícil, onde as duas equipes vencem bastante, as duas equipes perdem pouco, as duas equipes conseguem marcar. Então é um cenário talvez mais indicado para o mercado de gols, vai ser um pouco mais difícil trabalhar match odds por aqui. Então, se for trabalhar correção de preço, como é o que eu venho fazer, independente se for contra o Milan ou contra a Roma, mesmo que a gente tenha aqui o Milan como favorito, eu não vou enviesar o meu lado todo para o lado contra a Roma. Talvez o primeiro tempo a gente consiga uma leitura um pouco melhor, mas tem sido muito difícil, pelo menos nas últimas 2 temporadas, trabalhar o Milan. Eu tenho tido muita dificuldade para conseguir encontrar essa leitura de superioridade do Milan. Vamos ver se pós-Copa essa situação melhora. Às 5 horas na Espanha, Atlético de Madrid e Barcelona será o último jogo que eu pretendo trabalhar nesse domingo. A gente tem um jogo parelho, onde o mercado escolhe um pouquinho o Barcelona como favorito, mesmo estando fora de casa, pelo desempenho do Barcelona na competição. O Real Madrid acabou de perder para o Villarreal hoje, deu até alguma oportunidade de trabalho no primeiro tempo, e o Barcelona pode ampliar essa vantagem, né? Pode se distanciar de novo do Real Madrid. O Real Madrid tinha recuperado essa vantagem, estou olhando esse jogo da Udinese aqui do lado, o Real Madrid tinha recuperado essa vantagem, mas o Barcelona pode ampliá-la. Só que qual é o problema? Apesar do Atlético de Madrid estar na 4ª colocação no geral e ter apenas a 13ª colocação dentro de casa, a gente tem nos últimos 2 jogos que eles se enfrentaram nesse cenário com o Atlético de Madrid em casa, 2 vitórias do Atlético de Madrid, onde o Barcelona não conseguiu marcar. Tá? A gente se ampliar para os últimos 5 confrontos, o Barça tem uma vitória em 5 jogos, mas utilizando só o Wanda Metropolitano, que se eu não me engano é o estádio do Atlético de Madrid, o Barcelona não conseguiu vencer. Ampliando um pouco os dados, a gente consegue ver o Barcelona levemente superior do que o Atlético de Madrid, principalmente por sair mais na frente, falhar menos em marcar, não falhou em nenhuma situação fora de casa, ficar mais jogos sem sofrer gol do que o Atlético. Quando a gente vai para o primeiro tempo, a gente tem um Barcelona com desempenho inferior comparado com o Atlético. Tá? Ele venceu menos, ele perdeu mais, ele marcou um pouquinho mais de gol, mas também tomou mais. Então, mesmo que a gente tenha um Barcelona se sobressaindo um pouco ali em cima, saindo um pouco mais na frente, não tem sido assim nos primeiros tempos fora de casa. Agora,
No segundo tempo, a gente já tem um Barcelona muito superior, marcando muito mais, sofrendo muito menos, não perdeu nenhuma segunda etapa. Então, talvez aqui a gente tenha um jogo mais pautado para gols na segunda etapa, um jogo mais aberto no segundo tempo e no primeiro tempo um jogo mais truncado. Por isso, se você vem para trabalhar correção de preço, independente de qual for a equipe, não se apega, não se abraça na posição, porque pode ser um jogo de troca de superioridade constante, né? Não vai ser aquela troca de superioridade intervalada que eu comentei alguns dias atrás, vai ser provavelmente aquela troca de superioridade mais constante e mais complicada. Como já é de costume, alguns jogos extras que você pode adicionar na sua grade de trabalho, eu não vou entrar em tantos detalhes sobre eles assim, mas eu acredito que podem ser jogos interessantes. Às 9h30 da manhã a gente tem o Genk, que atualmente é o líder do campeonato da Bélgica contra o Bruges, tá? O Genk tem tido um desempenho muito bom dentro de casa. Às 10h30 o Ajax fora de casa pega o NEC, o Ajax também não tem tido assim um desempenho espetacular fora de casa como vinha tendo nas últimas temporadas, mas o NEC não é um mandante muito bom. Às 11 horas nós temos o Olympiacos contra o Volos, o Olympiacos também não vem fazendo uma temporada assim assombrosa como vinha fazendo antes, mas vem sendo um bom visitante que pode incomodar por aqui. O problema é a saúde tão esmagada, né? 1h30 na Inglaterra, na FA Cup, a gente tem de novo o City contra o Chelsea, repeteco agora da Premier League só, que é num jogo de Copa. Então eu deixei como extra, porque eu não sei se as equipes vão colocar os times titulares ou não, então é um jogo mais para ficar de olho nas escalações. Se for confirmado o time titular, a saúde do City dentro de casa pode estar até um pouco amassada demais, vamos ver, tá? Mas é um jogo para ficar de olho na escalação. Aí sim, o líder na Grécia, o Panathinaikos contra o AEK. Esse jogo eu achei estranho, porque por mais que o AEK seja o segundo colocado, esteja em perseguição, e que o AEK tenha um bom desempenho dentro de casa, o Panathinaikos é o melhor visitante. E essa cotação do AEK a 1,85 eu tô achando baixa, viu? Pode ser que a gente tenha uma oportunidade de correção por aqui. E por último, às 15h15, nós temos o líder de Israel, Maccabi Haifa, enfrentando o 12º colocado, que não é um bom mandante, então pode ser interessante. O Haifa é o segundo melhor visitante da competição.